Muito bem, bom dia, que bom ter você aqui. Hoje, segunda-feira, dia 31 de julho, e nós vamos estudar a lição, e o tema da lição de hoje é o antigo mistério do Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios, aí no capítulo 3 e no verso 4 em diante, até o 6, diz assim: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele vai discorrer sobre o mistério do Evangelho, o antigo mistério. E ele apresenta isso aqui no verso 4, dizendo que é o mistério de Cristo. E qual é esse mistério de Cristo? Bem, primeiro, Paulo escreveu essa parte da carta especificamente aos crentes gentios nas igrejas lares em Éfeso, ok? Isso está lá no capítulo 3, verso 1. Segundo, Paulo afirmou ser o destinatário de algo que ele chama de a dispensação da graça de Deus. A lição vai dizer que, em terceiro, Paulo afirmou que o mistério lhe fora revelado foi um tema sobre o qual já havia escrito na carta. E o mistério é chamado de o mistério de Cristo. E qual é esse mistério? Então, a Bíblia descreve o mistério que antes estava escondido, se tornou agora o que poderíamos chamar de segredo conhecido. E esse mistério, diz o verso 6 do capítulo 3 de Efésios, o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o mistério é que agora gentios e todas as pessoas, elas são parte integrante, caso decidam, queiram, da família de Deus, do povo do Senhor. E aqui cabe algumas colocações sobre a relação, então, da igreja com Israel. Nós falamos um pouquinho da relação dos gentios com Israel. Como é essa relação? Os gentios foram aceitos, mas e hoje? Hoje nós muitas vezes rejeitamos, dicotomizamos e dizemos que Israel falhou em sua missão e agora a igreja caminha paralelo a Israel. Será que é assim? Bem, nós cremos em continuidade. E essa continuidade, ela é essencial. Essa continuidade, ela é em unidade. Essa continuidade, ela é em revelação. E eu vou pedir agora a sua atenção para me tocar nesses pontos importantes, dessa relação da igreja com Israel. Primeira coisa, continuidade em essência, ou seja, a missão que nós temos hoje é a mesma missão de Israel. Israel atraía as pessoas para que elas se comprometessem em viver as alianças e as promessas de Deus. Hoje não é diferente. Nós estamos em uma continuidade, não estamos paralelos a Israel, nós estamos hoje como igreja, chamando as pessoas para viver as alianças e as promessas de Deus. Em segundo lugar, nós cremos na continuidade na relação de igreja com Israel, na unidade. Deus não está mantendo Israel de um lado e a igreja do outro. Não, nós estamos em continuidade. Israel falhou, mas a igreja se expandiu e continuou. Nós estamos ligados à mesma videira. Nós fomos enxertados em Israel, ok? Bebendo da mesma seiva. Nós somos ramos, galhos da mesma videira. Agora, é claro
que Israel precisa aceitar, Israel precisa se colocar à disposição de Deus, aceitando Cristo como Senhor e Salvador, para então seguir nessa continuidade conosco como povo, pregando a mensagem do Senhor. Então, todos aqueles que aceitarem a Cristo agora fazem parte de Israel espiritual, inclusive o próprio Israel, o povo judeu. Em terceiro lugar, nós acreditamos em continuidade de revelação. A revelação, ela é progressiva, ela é contínua. E eu quero falar rapidamente para você sobre isso. Paulo usa a mesma ideia de continuidade de Israel e da igreja, desta vez em termos de revelação. A igreja é edificada sobre a revelação divina. Seu plano é sua revelação é uma e contínua. Ela é edificada sobre os apóstolos e os profetas. Eu convido você depois a ler um pouco mais sobre essa relação da igreja com Israel no comentário da lição do professor, ok? O que Deus quer com isto? Deus quer que vivamos ligados à videira e nos preparando para o reino dos céus. O mistério que estava oculto é que os gentios agora teriam parte. E assim, juntos como um povo, nós precisamos avançar, marchando, chamando as pessoas a aceitar as alianças, as promessas e se entregarem a Jesus. Que Deus abençoe você. Espero que você já tenha dado esse passo e incentive outros a fazer o mesmo. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse momento, por estudar a lição da Escola Sabatina. Continua abençoando essa pessoa querida que ora comigo, a sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.